maior. Boa noite, a paz de Cristo, tá certo? A vocês que vão estar vendo aula em casa e também na faculdade, devido não estar podendo estar aqui com a gente, tá certo? Vou passar o link para todos. E a gente ficou pendente de uma pergunta que foi da Ana Cristina, né? Que é algo muito interessante a se falar, pouco se prega sobre isso, porque justamente quando vai falar sobre ritmos de música, lembra a dúvida dela? Foi uma extensão, estendeu um pouquinho do capítulo. Então a gente hoje vai ter pouco tempo, mas eu quero tirar essa dúvida da Ana Cristina e a gente conhecer um pouquinho dessa questão da música e até que ponto influencia não só no cristão, mas também influencia nós como ser humano que somos, que estamos aqui na Terra. Vale lembrar um pouquinho a história da música, vou pincelar e quem depois quiser se aprofundar, você estuda. Como uma música surgiu no mundo, a música surgiu no mundo ali em termos mais ou menos da Ásia. Se você observar no Egito, na China, foi onde foram os primeiros registros históricos que se prova que ali teve música cantada, entendeu? Que dançou a música e que criou-se instrumentos no mundo. Essa é a história da música no mundo, como surgiu no mundo e como a história prova que surgiu música no mundo. É assim que ela prova. São nesses lugares. Interessante que alguns livros citam Israel e outros historiadores não citam Israel, porém circula e vai dizendo ali Jordânia, Egito, e vai circulando todo Israel. E não sei porque alguns livros não tem Israel, mas os que não tem, meio que circula, dizem toda a região, só não diz Israel. Bom, aí é história, então eu tenho que falar como vi nos livros históricos. Vocês podem ter acesso nas enciclopédias em diversos países. É a mesma história, do mesmo lugar onde surgiu. Surgiu como? Surgiu de momentos muito alegres. Não só de indígenas, mas de povos que estavam tão alegres que começaram a bater em madeiras e aí observaram sons diferentes. E tem algumas pessoas que começaram tão alegres, sabia que quando ele chamava o boi, ele tinha um chifre que emitia um som e conseguia chamar o seu gado. E no momento de alegre, alguns batiam e outros dançavam, e outros pegavam um chifre e tocavam. E aí foi surgindo na Jordânia, no Egito, Israel e diversos lugares daquela região ali. Aí é muito interessante que essa forma é como surgiu a música no mundo. Vocês estão entendendo até aí? Está dando para entender como surgiu a música, toda a música. E como foram os instrumentos que eu até coloquei no grupo, né? Foi o chofar, se puder falar um por um aí, eu agradeço. Eu coloquei alguns que são entre vários. São a harpa, chofar, diz aí que eu me deu um branco aqui. Que é como se fosse o pandeiro, a percussão. Alguém sabe o que é a percussão? É percussão? A percussão, ele vai falar os nomes aí que eu coloquei no grupo, para todo mundo dar uma olhada. E se você observar, todos os instrumentos eram feitos de madeiras, touros de animais, pandeiro, pífano, gaita de fole, adulfe, lira, flauta, vou repetir para vocês tentar decorar. Tamborim e tambor. Os nomes mais modernos, você vai encontrar também os nomes mais históricos, que são mais difíceis. Para mim não vale a pena eu aprender aquele nome para dizer. O que vale a pena é você conhecer como surgiu a música, como surgiu os instrumentos e por que surgiu ela naturalmente na humanidade. Certo? Deu para entender como surgiu na Terra? A história conta como surgiu as músicas. Não eram músicas tristes, certo? Todas no início eram músicas muito alegres. Percebeu que os instrumentos que a gente começou a falar, você vai lembrar de um quê? Chifre tocando, pandeiro, percussão, sopro, vai parecer um samba. É muito agitado, são ritmos muito alegres e o que era cantado era junto com o ritmo, era tudo muito alegre. Se você observar até hoje Israel, no Shabbat, você vai ver muitas músicas muito alegres, não dá para ficar parado escutando a música. A família, o Shabbat, é um momento que acontece às 18 horas, quando vai ter o pôr do sol, para eles vai iniciar outro dia. Muitas famílias até hoje, Israel, elas se recolhem e ali o casal vai ter um momento, não só deles, mas com toda a família, mas o casal se recolhe só aquela família e eles dançam dentro do lar, só eles, com músicas muito alegres. Tem famílias, claro, que se reúnem com mais pessoas. Às vezes se reúne 40, 50 numa casa só, porque é todo mundo da mesma família. Depois, por causa da hora, aí as crianças têm que se recolher dormir e os casais vão ter o momento deles. Quer dizer, é uma cultura muito alegre. E é muito interessante. Essa questão da música, quando ela perguntou, a questão dos ritos, vai ter um evento aqui, né? Dia 22.
E teve duas perguntas que foi muito interessante que ela fez. E o Eric também, ele não estava, mas ele acompanha e ele me fez também no privado, né, que está em outra cidade. E ele perguntou também a questão de, não só o rito, mas e o altar? Estava tendo uma festa para os cristãos mundana, mas uma festa cultural, que é o carnaval, e tem que ser respeitada pelos cristãos. Certo? Tem que ser respeitado. O carnaval tem que ser respeitado por nós. Respeitado que eu digo, eu não posso chegar acabando o carnaval, porque vão me prender. Do mesmo jeito que ninguém agora, por lei, não pode chegar aqui e atrapalhar o culto, porque a igreja é legalizada e o carnaval também é legalizado. Ninguém pode parar o culto da igreja por lei e ninguém pode parar o carnaval por lei. Deu para entender essa parte? E ele perguntou a dúvida, mas espiritualmente falando, lá foi festas, músicas que não engrandeciam a Deus e agora vai vir louvores que engrandecem a Deus. Tá, isso, Deus, será que Deus se agrada disso? É uma dúvida também muito comum. Por favor, consigam algo para mim. Eu acho que vai dar a voz. Deixa eu ver. Tem aí? Eu acho que pode ter. Botei a garrafa de carro no carro. Acho que tem a garrafinha vermelha lá do outro lado. E o interessante, que essa dúvida que ele... que tem tudo, menos eu vou pegar, porque eu gosto de estar passando. Senão vai ficar ruim. E o interessante é muito bom assim, observar que vai se encaixar o que ela perguntou, o que ele também perguntou, né? A questão dos ritos. E você vai lembrar de quê, biblicamente? Não vou dar os versículos, todo mundo aqui depois pode procurar as referências, para não perder tempo, certo? Antes da gente começar a leitura. Apóstolo Paulo, existem eventos daquela época e agora que para mim são iguais. E eu não quero que você vá na minha opinião, eu quero que você bote a cabeça para pensar, para você analisar a Bíblia, não só agora, mas na sua casa, certo? Observe, existem eventos como agora está acontecendo agora, um culto, e acontece um culto de ensino, e acontece um culto evangelístico, vocês estão entendendo? E da mesma forma, na época de Jesus, existia o culto que era de milagres, Jesus ele ia fazer os milagres, existia o culto em ações, que eu falo, cultuando para Deus, de gratidão, e você vai ver vários cultos onde se oferece a oferta, cultos de petição, campanhas de oração, momentos de oração, você vai ver várias formas. Apóstolo Paulo, em um desses cultos evangelísticos, tá? Como é que o apóstolo Paulo prestava um culto evangelístico? Certa vez ele chegou, né, até exemplo, um spoiler na outra aula, eu vou agora explanar um pouco. Ele chegou na Grécia, se não me falha a memória, ele chega na Grécia e na Grécia se adora muitos deuses. É muito altar, até hoje é assim, você observa de forma histórica, tem o altar às vezes de um sapo, o altar da lua, o altar, tem vários altares, Afrodite, você está vendo vários altares, e nesses altares o apóstolo Paulo estava preparado, ele já veio certo como missão evangelística, ele ia evangelizar, o culto dele com as ações dele, ia ser um culto de evangelização, o culto que eu falo, ela vai explicar um pouquinho, todo dia para nós fazemos um culto a Deus, certo? Quando você acorda, você ora e abre a sua vida, deve ser um culto a Deus. É a oferta entregue como sacrificial diariamente. Eu e você, mesmo quando a igreja está fechada, a gente pode cultuar a Deus com o nosso viver. Você entendeu essa forma que eu falei? Que é bíblica. Sim. E mais um dia estava o apóstolo Paulo pronto para cultuar a Deus com a vida dele. E nesse dia na Grécia, ele tinha uma missão de chegar lá e pregar para os gentios. Chegar lá e pregar para quem nunca escutou falar de Jesus. O que é que ele faz quando ele chega lá? O lugar é como? Mundano, na visão cristã. Ele chega em vários altares e ele faz o quê? Ele pega aquele altar ali do Deus desconhecido e diz, entenda, aquele Deus desconhecido, ele pega aquela brecha para evangelizar. Ele diz, eu vim em nome do Deus desconhecido. Você está vendo a sabedoria dele? Então ele foi naquele lugar, exatamente glorificando o nome de Deus, falando da palavra de Deus, falando de Jesus que ressuscitou dos mortos, para salvar cada um de nós. E ele pega aquele gancho. Ele entra agora onde? Ele estava no templo? Não. Não estava no templo. E respeitou também o que era instaurado ali, né? E ele respeitou. Quem quiser água, eu trouxe para vocês também, viu? Os copos estão limpos. Pode pegar aqui discretamente, não tem problema não. Deu para entender essa segunda parte? Você está falando da pergunta de Eric, né? É porque é a junção das duas. Esse negócio de Paulo? Onde ele pregou? Se eu puder falar rápido. Tá. Pronto, tem que falar. Tá cansando. Para ter entendimento tem que falar. Eu estou preocupado com o tema, mas eu vou descansar. Não, mas ok. Mas é que tem Se que der ser tempo, falado. fica Tem que ser discutido, tem que ser discutido. Então vamos recapitular. A questão de Paulo
a dúvida, teve duas dúvidas da outra aula, né? Ana Cristina falou em relação ao ritmo de músicas, certo? E eu aproveito o gancho contei a história de como surgiu a música aqui no mundo. Deu para entender todo mundo? Ok, né? Deu para entender. E eu vou concluir com a dúvida do Eric, que ele me fez em particular. A dúvida dele foi qual? Foi em relação às músicas naquele altar que há pouco tempo tinha altar, naquele palco que há pouco tempo foi de carnaval. Ele questionou, será que Deus se agrada disso? O lugar? E é isso que eu estou explicando agora, a questão de Paulo. Paulo ele estava no lugar onde vários altares existiam, cultuavam-se a Sapo, a Afrodite, a vários deuses, entende isso? E ele olha um e diz, Deus desconhecido, eu vi em nome daquele Deus desconhecido, eu estou pregando ele. Ele encontrou uma forma de evangelizar em meu lugar, onde tem vários altares para vários outros deuses. Você entende? Então, por que eu trouxe esse exemplo para vocês da Bíblia? Porque o fato de ter um evento na nossa cidade, dia 22, é um evento evangelístico. Aí, respondendo um pouco a sua dúvida, Eric, também aqui, para os demais que também tinham essa dúvida e me falaram também, vem a questão, o altar é físico ou é espiritual que Paulo estava prestando culto? É espiritual. Paulo ele não se sujou quando ele pregou em meio àqueles altares ali, ele não se sujou. Ninguém que subir naquele palco, seja Isadora ou um pastor que vai orar, não vai se sujar. Porque o altar é aqui dentro. Vocês entendem isso? O altar não é físico. Onde é que diz isso na Bíblia? Eu podia dar 1001 referências. O próprio Deus fala que escolheu não habitar em templo feito por mãos humanas. Aqui é uma casa de oração. A igreja é a casa de oração, de comunicação com Deus. Então ele não escolheu. Como vai conter Deus em um templo feito por mãos humanas? É impossível. Ele escolheu habitar dentro de nós. Vocês entendem isso? Então, aí a gente começa a ver uma separação do mundo natural e espiritual. A gente observar que não é porque teve um carnaval no lugar que eu vou me sujar ou alguém lá que está lá em cima vai blasfemar o nome de Deus. Isso é uma heresia falar isso. Na verdade, isso é um preconceito e heresia. Porque, biblicamente falando, Paulo não se sujou quando ele estava ao lado dos altares de Afrodite, de vários deuses, ainda escolheu um deles. Um deles que não tinha nem... Eu já vi o nome de Deus em vários livros, desde o Antigo ao Novo. Não vai ter dizendo eu sou o Deus desconhecido. Não tem. Tem o eu sou, a porta, tem vários nomes. Jeová Rafá, Jeová Jireh, muitos outros que vocês conhecem. Mas não tem eu sou o Deus desconhecido. Vocês começam a compreender que Paulo estava evangelizando. Então o evento que teremos dia 22 vai ser um evento que eu incentivo sim, entendeu? Liberado pelo pastor, todos os jovens da cidade e de todas as igrejas. Porque é um evento evangelístico. Pessoas que nunca ouviram falar de Deus vão ser alcançadas através de um evento como esse. Inclusive tem pessoas aqui que vieram à igreja depois de eventos como esse. E procuraram a igreja porque se converterem em eventos como esse. Voltarem a eventos como esse. Então, esses eventos têm que ser respeitados, não só pelo mundo, porque o mundo respeita, viu? E vão também. Mas devem ser respeitados pelos próprios cristãos. Para cristão não falar mal dos próprios cristãos. Já está pecando, né? Porque a Bíblia diz algo que Deus abomina. Alguém sabe dizer? Deus abomina fofoca. Deus abomina quem cria contenda entre os irmãos. E falar mal de um evento de um próprio cristão é criar uma contenda entre os irmãos. E Deus abomina isso. Aí a dúvida da Ana Cristina, a questão dos ritmos. Falei da do Eric para não esquecer, certo? Deu para entender bem, para a gente voltar o foco para a questão dos ritmos? Deu para entender? Pronto, qualquer coisa vocês falam, certo? E vem a questão dos ritmos que hoje a gente conhece. Existe pagode, existe samba, tal de Satanás. Observe bem, certo? Existem ritmo dance, existe isso na sociedade moderna. Tem vários nomes. Pop, diga mais vocês aí. Rock, jazz. Sertanejo. Sertanejo. Observou que tudo foi nomeado, pois é. Mas naquele reggae também. Forró, né? Que também já é bem. Forró, que é bem caracterizado no Nordeste, não é isso? Vários ritmos de vários países do mundo. Existem vários ritmos e vários ritmos nomeados por aqueles povos. Esses são os que eu e você conhecemos. Em outros países ninguém sabe o que é samba, certo? Sabe o que significa lá. Tipo na parte indígena tem um nome,
Entendeu? Eu visitei uma aldeia no Amazonas, tem um nome lá pro ritmo deles. E a gente nem sabia. A gente começa a compreender que do jeito da forma que surgiu a música no mundo, e foi se dando nome a esses ritmos. Agora eu vou para a parte da Bíblia. Porque segundo a Bíblia, onde é que surgiu a música? Foi aqui na Terra? Não. A música vem do céu, diz a Bíblia. Certo? A música veio do céu. A Bíblia diz que lá no céu os anjos cantam. Eles cantam. Santo, santo. E eles louvam e adoram. Você entende isso? Se você ver várias passagens que anjos cantam. Então a música ela veio do céu. Então, para nós que cremos na Bíblia, eu creio que a inspiração que houve música aqui nessa terra foi do céu. Uma pessoa muito alegre, e eu pedi para ler, eu acho que foi a Crislaine. Leia aí, por favor. É Êxodo, é isso? Isso. Êxodo 15, 20 ao 21. Isso. Lê, por favor. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sul. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Olha que interessante. Depois que o mar fechou, matou os egípcios, uma idosa pega um tamborim. Em algumas versões tem até pandeiro. Quero que você entenda, o som é muito animado, certo? Todo mundo sabe o que é um pandeiro, um tamborim, tipo percussão, não é isso? Tamborim é aquele da mãozinha. Isso, da mãozinha. Perdão, da mãozinha. Mas tudo, se você observar, vai girar em torno toda aquela percussão do ritmo do samba. Porque nós conhecemos como nome de samba aqui no Brasil. Parece com esse ritmo. A gente começa a compreender que ela estava alegre e ela disse uma frase: cantem. E enquanto isso, a Crislaine leu que ela não só cantava, mas dançava também. Olha que interessante. Eu sei que vai dar tempo todo mundo ler por causa da hora. Minha hora, eu nem sei se está. É 20h44? Isso. Ok. Ok. Observe. Ela cantava e ela dançava. Ela cantava, ela dançava. E as moças acompanham Miriam, canta e dança. Elas se alegraram, igual diz no livro de história. Lembra como é que surgiu a música na Terra? Aí a gente vai ver a primeira referência aqui na Terra, biblicamente falando, casando com os livros de história que não falam da Bíblia. E a região que ela está saindo de onde? Lembra onde é que o povo estava preso? Egito. Onde é que a história pode buscar todas as enciclopédias? Vai surgir a música, foi aonde? Agora uma coisa, Pode falar. uma pergunta agora que me veio, que confesso que não lembro. É a primeira citação bíblica, não só citação, mas eu digo temporal. Temporal. Sobre dança, Sobre dança. música. É. Sobre música, não. Música Sobre dança, alegre. O ritmo. Pronto. Entendeu? Eu quero falar o ritmo. Música alegre. Aí Ela vai vai cantar e lembrar de uma palavra que o povo gosta de dizer, Não pode que deixar. a hermenêutica, que é parte do estudo da Bíblia, diz o seguinte, que a Bíblia explica a própria Bíblia e o que vale a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia. Isso. O primeiro significado é o significado que tem validade durante toda a Bíblia. E é Se toda a ganha Bíblia se nova, estende a nós. então como é a primeira citação? Você entende o que ela falou como é importante? Uma palavra, Isso se por estende a exemplo, a nós palavra até hoje. dança, adoração, quando ela é a primeira vez citada na Bíblia. O estudo da Bíblia, chamado hermenêutica, vai dizer que é o significado, primeiro, é o que dá validade àquela palavra. Vocês entenderam o que ela falou em termos que isso se estende até nós hoje? O que vier depois de Miriam pegar o tamborim e dançar é variações do que foi primeiro. E lembra que os livros de história casam com as regiões onde fala do Egito, onde surgiram músicas, onde o povo estava preso também. Toda aquela região. Quer dizer, a gente começa a ver assim a Bíblia, explicando a E Bíblia. posso só fazer uma colocação? Pode, Desse eu né? lembrei. Tem, porque vai citar, né? Vai juntar com isso. Quando eu fazia faculdade, a gente estava fazendo TCC, e um colega meu e uma pessoa assim muito... Foi estudar até nos Estados Unidos, para você ver. Não é uma pessoa religiosa, porém muito intelectualizada, o que também não é pecado, né?
E ele decidiu fazer o TCC sobre o uso da música no ensino. Aí ele teve doutores, PhD, que auxiliam a gente, né, quando a gente está fazendo. E o que os doutores disseram para ele começar? A origem da música. Aí, ou seja, ele usou fundamentação bíblica. A própria ciência, ele usou fundamentação bíblica e científica. Aí, só para vocês verem, o que começou fora isso, é que ele viu que a ciência diz, afirma, e junta aqui, que o bebê, ele já nasce com a musicalidade dentro dele. Ou seja, quem colocou, aí ele teve que ver até a questão quando o bebê nasce, e ele naturalmente já faz danças, aí por isso que tem a musiquinha de niná que surgiu, ou seja, ele começou o estudo disso, dizendo que o bebê, ele já sai do ventre da mãe, eu vou chamar assim que eu não sei o termo científico, mas com um DNA de musicalidade, que claro que a gente é cristão, não vai dizer que é só musicalidade, é adoração, né? Isso. A essência da adoração dentro da pessoa. Por isso que um bebezinho, ele não estuda, ele não tem noção consciente, mas ele vai dançar, bate palminha, entendeu? Sim. E é interessante, porque assim, quando ela fala a questão dos ritmos, né, que vai ter até um ritmo nesse evento, inclusive, vai ter um ritmo de pagode. Aí tem ritmos que é forró, gospel, tem ritmo que é dance. Lembra a gente tá citando para você uma passagem que não vai dar tempo de ver todas, mas aquela citou foi o início, depois a gente pode continuar, que eu acho interessante, para fechar. Mas eu quero que vocês entendam que tudo que Deus, ele desde o início, tudo que o homem vem adorando a Deus, através da sua palavra, do seu viver, através da sua dança, como a gente leu Miriam, tudo isso o inimigo quer para ele. Então não importa se o inimigo vai chamar um ritmo acelerado, que era parecido com o que louvavam a Deus no Antigo Testamento, de samba. Ele quer para ele. Então ele vai consagrar, ele não é dono daquele ritmo, ele não é dono daqueles instrumentos, não foi ele que inventou. As primeiras músicas alegres, historicamente falando, foram para adorar o próprio Deus criador da Bíblia, como a gente viu a própria Miriam. Tá entendendo? Então, por isso que foi no início tudo na igreja e na nossa casa, a gente tem que consagrar a Deus. Isso. Por mais que você conscientemente pense assim, não, mas você tem que consagrar. Tem. De forma consciente, você consagra a Deus. Como ela perguntou dos ritmos, eu gosto sempre de olhar onde surgem as músicas. Porque, assim, tem música, sim, no Brasil já foi provado, tem música que foram pessoas num prostíbulo, entendeu? Se prostituindo, e devido a querer ganhar dinheiro, eles venderam a pessoas cristãs, mudando só, riscando o nome da mulher, da prostituta, e botando o nome de Jesus. Então, assim, observa, uma música dessa, ela não nasce no céu, não importa o ritmo. Ela não nasce porque a inspiração dela foi de um adultério, foi de um homem traindo a esposa. Mas ele estava precisando ganhar dinheiro. Ele disse que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Então ele precisava vender. Ele procurou quem? Uma pessoa que também só queria cantar algo que fizesse sucesso. Então essa música não vai agradar a Deus, mesmo que tenha uma letra muito bonita. Então pegou uma música de uma meretriz, direto, não vê uma música que surgiu do céu, foi uma música que surgiu de um pecado, de uma traição. Então Deus não vai sagrar. Então eu procuro, por que eu estou falando isso? Porque eu procuro sempre passar a música para vocês que eu olhei como é que surgiu. E eu vou ser bem sincero, nem sempre vai ser de uma pessoa cristã. Mas para mim aquela música que foi direcionada e veio do céu, veio da inspiração chamada Deus. Jesus, de um momento difícil. Você vai ver canções na Bíblia que surgem agora, surgiu essa com Miriam. Ela acabou de ler uma canção que surgiu depois de uma vitória. Aí você vai ver na Bíblia o próprio Davi, várias canções surgiram do momento dele com Deus. Tem várias músicas, vários testemunhos, como um girassol, que ultrapassou nações, e um momento de uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor. E foi o momento dele com Deus. Eu já vi minha esposa ganhar canções enquanto orava pela mãe, que o filho, desde 9 anos, vai para o 3º câncer já. Então ela orava por essa mãe e Deus deu uma música a ela. Ela ainda não gravou, é linda a música. Você observa que sempre onde tem a composição, olha a história da música que você está escutando. Não se apegue tanto ao ritmo, mas olha a história, porque a história tem uma melodia. E essa melodia, ela vem ou do céu ou do inferno. E eu vou ser bem sério, e não importa se é forró ou se é calma. Quer perguntar? Não. Então assim, é um comentário. Sim, pode falar. Para todo mundo e até para eles que vão ver aí, né? A questão da música em si, a gente, no fim dessa altura, né? A gente tem que olhar não para o ritmo,
nem pelo cantor, nem o estado em que o Justamente. cantor estava, né? Porque pode criar, eu não estou dizendo que não, mas, por exemplo, o Thales Roberto, ele já viveu momentos da sua vida muito crítico e ele tem canções dizendo que deseja voltar à casa do Senhor, deseja voltar. E ele escreveu aquela canção, você Ele viveu aqui. Ele viveu aquilo, então assim, a gente não pode olhar nem pro ritmo da música, nem pro estado em que a situação do cantor, do autor estava, mas sim a melodia e a letra da canção. Porque tem até letras que a gente canta aqui, que vem de um cantor que não é evangélico e tal, mas a letra não condiz em adorar a Deus. Entendeu? Então, tipo assim, o problema não é o cantor. O problema não seria o ritmo, mas o problema seria a letra da canção. E é isso que importa, porque a letra a gente vai A adorar. parte espiritual, onde surgiu essa canção? Você entende o que eu estou falando? É uma canção que fala muito comigo, a questão raridade, né? Ela se expandiu no mundo até hoje, não para. De uma simples pergunta de uma detenta para uma sofrer. Sim, aí você vem sempre, a detenta fala, você vem sempre aqui falar de Deus para mim. Mas, e ela deu um tom que porque ele se acha muito crentão e disse, mas tá bom, mas resuma para mim quem eu sou para Deus em uma palavra. E na hora Anderson Freire ele conta e ficou sem resposta. Eu posso trazer amanhã, outro dia? Ele disse outro dia. E ele começou a orar, Senhor, tu não dá resposta para a mulher. E passou um dia, 2, ele conta, não sei se foi 3 ou foi 7, não lembro mais. Ele vai até hoje, como a gente também vai. Aí o interessante é que aí Deus respondeu em oração. Pode dizer para ela, ele é uma raridade. E você vai chegar para ela cantando assim. E ele começa, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Essa música, ela vem do céu. Vocês entendem? E não é porque ela vai ser cantada em forró que ela não vai ser mais de Deus. Não, ela vai continuar sendo de Deus se ela for cantada até em funk. Funk, lembre, é o nome que nomearam aquele ritmo. Em alguns países não é funk, é outro nome, certo? Alguns ritmos lá no Texas parece forró, não é forró, certo? Então não se apegue a esses nomes de forma preconceituosa, se referindo a um ritmo que em várias nações tem vários nomes. Um é samba, o outro é mais parecido com o outro, você entende isso? E outra coisa muito importante, eu tava passando no meu Instagram e eu vi uma crítica sobre a música Liberta-me de Mim, que é muito conhecida. Tem muitas coisas. Essa música. É assim, não, mas não pode cantar a crítica, né? Não pode cantar essa música na igreja. Aí a gente vai lá, vê o vídeo, aí chega pro nosso líder, chega pra alguém que canta, até pra nós mesmos. Não posso mais escutar e nem cantar, porque eu vi um vídeo dizendo que não pode. Que não é de Deus. Como que não é de Deus? Eu vi no meu vídeo, ela chegou e se pronunciou, gente, como que não é de Deus? Ela cantou o que Paulo estava dizendo. Isso. Mas aí vamos lá, quem compôs essa música? Quando foi que ela surgiu? É porque Você entende pode isso? dizer uma coisa, Aí por isso que eu digo isso. porque Aí eu isso aí sempre merece digo. um Yasmin, nome, escolha um que é versículo bem outro amplo. capítulo que a gente já estudou, 1 Coríntios 9, por favor. Eu queria, Sim. fazer um adendo ao que Yasmin falou e ao que Eric falou, e no final é Arthur. Eu quero só dar a conclusão depois de eu terminar aí. Porque a gente falou a respeito dos ritmos, né? Tipo, que o que importa é realmente o intuito, né? Da adoração. O espírito Não está atraindo, importa. porque vai atrair. A música ela atrai o espírito. Vai certo? adorar alguém. Vai. Quando a gente fala, eu queria saber, a dúvida é essa, eu queria saber se na Bíblia tem algo, né? Porque tem tudo. Tem a respeito ou como é visto por nós, né, na visão dos cristãos, a respeito de um cantor mundano, né? Falando dessa forma, um cantor mundano, quando ele para o seu momento de show, seja lá um momento reflexivo, pronto, a gente vê muito com Hungria, por exemplo, não sei se é do conhecimento, ele fala a respeito de Deus. Como se eles há dúvida em relação assim. Se como é visto esse momento aos olhos, se eu disser aos olhos da igreja, vai ser a opinião de cada um, né? Aos olhos de Deus, digamos assim, aos olhos, se a Bíblia fala a respeito. Sabe que aos olhos de Deus, eu acho que Deus vai ter que responder. Esse que eu falo aos assim, olhos das é escrituras. algo Como particular assim ele deles. falar de Deus no show Ele fala do dele? show vários dele, no meio do falam, show de vários rap, falam. no meio do show de forró, ele para. Porque assim, é algo É dele muito com Deus, forte, é muito até particular. as ministrações que ele A tem. própria Mila Carla falava de Deus e ela se converteu, de tanto falar. Ele fala muito. Você tá entendendo? Todo Então assim, show. pra mim eu não julgo e eu indico a todos aqui ninguém julgar, porque é o relacionamento da Mas pessoa. biblicamente tem respostas. Tem. Hoje não tem. Não dá Mas tempo, não dá mas tempo. tem. Mas Eu vamos posso fazer essa dizer uma pergunta.
também. Por que a gente Mas não deixa eu faz ver um uma líder, mas um momento fora da conclusão. escola bíblica, tipo uma caixinha de perguntas. É, e a sim. gente se ajuda, pode ser Não, não, Vamos sim. anotar essa dele aí, você já vai sexta, entender. porque assim não tira o conteúdo, né, da Isso. escola bíblica, que o pastor já passou. E a gente até E é muito extenso. Lá no sítio a gente tava pensando em fazer um grupo de estudo. Isso, um café. A Misadai tá A fazendo gente ia isso. pra cima, vamos combinar uma manhã, um sábado de manhã. Pode estudar. E não é, olha, ninguém vai saber mais que ninguém. É o Espírito Santo que guia toda a verdade. E todo Agora eu mundo quero se só Por isso que a ajuda. pergunta foi, se na Bíblia só fala a concluir. respeito de algo, Eu acho que é melhor Só um deu fim de tempo tarde. eu. Tem mais de uma Pode referência. ser. Porque sábado tem gente Eu que quero só trabalha. concluir o que eu falei, não deu para ler todos os versículos, só o slide, infelizmente, que é um assunto muito Pode bom se colocar os abordar. versículos. Agora eu vou Tá. falar a parte que eu digo a vocês, a parte prática disso. Prática, que eu quero que vocês aprendam a parte prática diariamente. O que é que me afasta de Deus e o que é que me aproxima de Deus. Louvar te aproxima de Deus. Se você, assim como já foi afastado lá no mundo, dançou forró, dançou pagode, e se você escutar um forró cristão e algo de você remeter ao mundo, isso não significa que o que você está escutando é errado. Significa que algo lá Entre atrás, você entre e você e Deus, Deus, não foi resolvido. Mas isso é por causa do conhecimento da Bíblia que ainda você não tem, mas você vai estar adquirindo, já está adquirindo. Então assim, não se intimide em termos de você adorar a Deus, malhar na sua academia com desse cristão no ouvido, porque você vai atrair a presença de Deus. Se você, no lugar de escutar a música lá, que está mandando a descer até embaixo, você botar o seu fone na academia, você como jovem, e botar a música, eu e minha esposa, nós temos a seleção de malhar, temos a seleção que nós dançamos, eu e ela dançamos, então isso é muito saudável. Por que eu estou falando isso a vocês, jovens? Porque eu vejo muitos jovens desanimados. Ser cristão é careta, é coisa de velho, e não é. Porque o próprio Davi, ele dançava e se alegrava de uma forma linda. Desde quando era pastor de ovelha. Ele não só tinha a harpa dele, ele tinha outros instrumentos também. E você vai começar a compreender que aquele mesmo Davi, que sozinho, parecia um doido para os outros, cantando com ovelha, dançando, sendo feliz, correndo. Foi o mesmo Davi que quando trouxe a Arca da Aliança, dançou tanto que subiu a tudo que mostrou até um par da coxa para as virgens. E a mulher que criticou, por isso eu digo, não critique ninguém que dança na presença de Deus. O irmão pode dançar do jeito dele mais quietinho, machando, a outra pode dançar rodando, mais extravagante, mas não critique, porque muitos estão estéreos, até jovens, do ventre, mulheres, e estéreos em algumas outras áreas por ter criticado alguém dançando na presença de Deus, como criticou Davi. Mical criticou Davi, na mesma hora ela teve uma resposta. Logo se Davi fala, ela tem uma resposta de Deus. Desde aquele dia, Deus fechou a madre. Certo? Deu para entender que é para a gente praticar isso diariamente no nosso dia a dia. Na sua academia, bota seu dance cristão, se prezar eu passo. Tá em casa agora desanimado, não louve a Deus só com músicas lentas. Porque você pode ficar, às vezes, até entristecido só com músicas lentas. Se você no mundo for uma pessoa que dançou e gostou da música que está dele, lhe garanto, você vai ser uma cristã animada, na presença de Deus, muito mais animado, com graças a Deus, eu glorifico a Deus, que nós somos mesmo, eu danço mesmo, quem me conhece, eu danço mesmo, dancei com Teísa, com banda Sonho Louvor, dancei, para muitos dançou crente, dançou forró, eu danço na minha casa, para vocês que não me como forró, amém. Eu danço forró com minha esposa na minha casa e danço também no meio da rua, louvando a Deus. Porque o Deus que me vê em casa dançando com ela, também me vê na rua. E para ele é a mesma coisa. Agora, quem criticou a gente, que pena, porque vai ficar estéril em alguma área. Então, seja feliz, você jovem. Seja feliz, escute músicas animadas no ritmo que você gosta, que sigam a palavra de Deus, que não fuja da... Pelo contrário. E é verdade. Ela tá aqui. Viu? Aí se lembre da Mandando palavra dedo. de Deus, escutem louvores animados em algum momento do dia. Não, diariamente, não escute só música calma. Dance um pouco. Não dá tempo, mas eu vou tentar pincelar o mais rápido que eu puder, certo? E outra, a psicologia explica que existem traços de personalidade, de rigidez, pessoas que são tão rígidas e que elas necessitam de dançar diariamente. Se elas não dançarem, pessoas rígidas, como quem aqui eu posso dizer um pouco? Como você, como eu, como Teís, como Yasmin, você está entendendo? esperando. Não que vocês não tenham dançado, Davi também, pessoas mais rígidas. Lucas, a gente vai ter uma necessidade um pouco a mais, eles vão precisar dançar também, viu?
mas a gente vai ter uma necessidade um pouquinho a mais, segundo a psicologia, por causa que essa rigidez da gente, essa sobrancelhazinha baixa, de pose de soldado, que eu vou trabalhar, vou ter que... Tá valendo, tá entendendo? Isso é algo da personalidade de algumas pessoas. E a dança pra gente vai ser algo mais forte. Então, observe. Então, quem gosta de dançar, já sabe, desde pequeno, quando era criancinha, já gostava de dançar, porque você se converteu, continue a dançar. Porque se você pequenininho gostava de dançar, lembra aí, sua mãe falava você dançava? Então volte a dançar, como Miriam na presença de Deus. Vamos ensaiar? É, e se lembre, tudo é a intenção do Vamos ensaiar. Isso. É justamente o que eu tava O inimigo ele é sujo, ele quer pra ele o samba, ele quer pra ele o forró, Tudo mas é sobre, imitação. sobre o que? É sobre a intenção. Gente, vamos ensaiar porque tem vídeo. Vamos. Encerra aqui. Pode encerrar, obrigado. Tem vídeo.